Muito bem, sejam bem-vindos aqui a mais um episódio do nosso Criminocast. Muito contente de estar aqui com vocês a partir desta nova temporada. Bom, primeiro de tudo, agradecer a sua visualização a mais um episódio. Pedir para você curtir o nosso canal, dar lá seu like, comentar, você sabe que gera muito engajamento no meu vídeo, eu preciso do engajamento, se puder comentar, mandar um recado aqui para o nosso convidado também, te agradeço e claro, se inscrever no canal, né? Dá essa moral, pô, se inscrever no canal é o ápice do apoio que você pode me dar. Mas, de verdade, obrigado pela audiência. Hoje temos um episódio muito legal, quem está aqui com a gente é o Wellington. O nome completo Wellington Lago, porque eu vou botar no card depois, mas o Wellington é policial civil, professor de teologia, olha que interessante, uma coisa muito diferente do que eu aposto que você conhece, e eu tenho certeza que esse episódio vai ser um episódio muito bacana. Então, sem mais delongas, vamos começar. Wellington, seja bem-vindo, muito obrigado por você estar aqui comigo hoje, de verdade um prazer estar com você aqui. Eu tenho certeza que é o que eu gosto de fazer nesse canal aqui, trazer o olhar que ninguém mais pensou em trazer. Por favor, com você a palavra, meu querido. Doutor, eu que agradeço a oportunidade, o privilégio de estar aqui contigo e destacar que eu gostei muito da forma como foi feita aqui a cortina, né? Nas cores das nossas sirenes, né? Muito interessante. A visualização aqui é sensacional. Parabéns. Te falo, eu gravo. Aliás, eu preciso fazer essa propaganda aqui no U360 Studios, que é uma produtora profissional, fica localizada aqui na capital paulista e tudo. Os managers aqui, os heads aqui, idealizadores, as pessoas que tocam isso aqui, é o Rafael Tirelli e o Vitor Novello. São dois profissionais já tarimbados nesse mercado e tal. O U é host de um monte de podcast super profissional, da grande imprensa até. E esses caras são talentosos, meu. O Vitor, na questão comercial, na questão de visão do mercado, de estratégia, esse cara é demais, é o meu parceiro aqui. E o Rafa, que é o head de operações, ele é cineasta. Então ele é um cara, essa beleza que você vê, além da equipe que ele tem, o Renan, a rapaziada que trabalha aqui, gente muito experiente, tem muita tarimba nisso aqui, mas o Rafa, que nem eu falei, essa beleza, o bom gosto, os cortes, a qualidade, é da cabeça dele. Inclusive essas cores. Eu lembro que quando a gente foi sentar para fazer o design aqui e tal, ele pensou nisso. Ele falou, porra, cara, eu tô pensando numa iluminação assim, azul e vermelha, porra, porque ele vai lembrar a sirene, e vai lembrar essa coisa de eu quero construir uma atmosfera de local de crime acontecendo, por isso o nome e tal. Então você vê que esse design de arte foi todo dele. Então, Rafa, parabéns, mérito seu, obrigado pelo elogio. Essa equipe aqui é embaçada, cara. Eu tenho muito orgulho aqui de estar aqui no 360, de estar com essa equipe. A Mayara, que é a roteirista, a Jamile, que pensa também os negócios aqui, não por acaso a minha esposa, então tem que agradecer, né? Sim, isso é muito importante. O Renan, que é o nosso muito atencioso também, o Renan. Técnico de operações, enfim, o Rafa, o Vitor é uma equipe sensacional. Mas, por favor, vamos falar de você. A palavra é sua. Vamos lá. Me conta um pouco. Pois não. Bom, você, primeiro de tudo, para quem está assistindo, você é agente de telecomunicações. Correto. Não é isso? Evidentemente, você tem uma história, porque você chegou até aí, além de ser teólogo, né? Eu imagino que seja teólogo a palavra aqui, né, do seu ramo de estudos, e professor universitário, né? Inclusive você chegou a ser o coordenador de alguns cursos, né? Não só estava na sala, mas também na gestão. Mas você tem uma história, você chegou até aqui. Eu queria ouvir a sua história. Quem é Wellington pelo Wellington? É sempre muito difícil falar de nós mesmos. Mas o Wellington, vamos começar lá na Faculdade de Direito. Sim. Eu iniciei a Faculdade de Direito e o meu intuito era ser delegado de polícia. Você nasceu onde? São Paulo. São Paulo, capital. Sempre vivi aqui. E a minha ideia era ser delegado de polícia. Tanto que eu fiz amizade com um grande delegado hoje, ele está em Guarulhos,
E nosso objetivo era ser delegado, estudavam só para delegado. Eu lembro como se fosse hoje, ele falava para mim, Wellington, direito civil você deleta, processo civil você deleta. Vamos lá. Ocorre que no 5º ano de direito, eu tive aquilo que pode se dizer de uma experiência mística. E eu resolvi abrir mão de estudar, de continuar focado para delegado. Estamos falando isso há aproximadamente 25 anos. Né? Eu falei, não, eu vou continuar no direito, me formei e concluí, peguei a carteira da ordem, advoguei por aproximadamente 10 anos. E, evidentemente, nós sabemos que os presos sempre têm direito à defesa, né? Mas eu, em um certo momento, eu sempre fazia muito criminal, inclusive pela Defensoria Pública, mas após alguns anos advogando, aproximadamente 10 anos, eu comecei a não sentir mais prazer em advogar na área criminal, que era o meu forte. Nesse meio tempo, e aí eu já estava estudando teologia, fiz filosofia. Hoje eu sou ministro ordenado também da Igreja Presbiteriana do Brasil. E quando eu estava numa das minhas audiências, inclusive eu estava na Corregedoria de Polícia, fazendo audiência para um policial. Ele era um amigo, era um policial, ele teve uma questão lá que eu precisei de resolver. Ele falou para mim, por que você não entra para a polícia? Aí eu lembrei, né? Falei, puxa, eu sempre tive vontade, mas aí depois abri mão, algumas coisas aconteceram, desvirtuei para os caminhos acadêmicos. Fui professor também em escolas estaduais, então eu advogava, trabalhava da defensoria, pelo convênio, né, que existe entre OAB e PGE, e também era professor de filosofia e de sociologia. E quando ele falou isso para mim, eu falei, puxa, vou pensar, né? E aí estava abrindo concurso para agente de telecomunicações. E ele falou, presta para esse agente de telecomunicações, presta esse curso para agente de telecomunicações. Eu falei, puxa, mas agente de telecomunicações, né? E aí a gente imagina que o agente de telecomunicações é só mandar e-mail. Talvez há 10, 15 anos era mais isso, hoje é totalmente diferente, né? A responsabilidade que nós temos como agente de telecomunicações é muito grande. E eu falei, quer saber de uma coisa, eu vou prestar. E aí prestei, não fiz concurso, não fiz curso preparatório, aí passei na primeira fase. Eu falei, opa, se eu passei na primeira fase, eu vou estudar. Aí eu comecei a estudar para a fase oral, e aí fui aprovado na fase oral, deixei de advogar, mas sempre trilhando junto com a vida acadêmica. Quando foi aproximadamente... E comecei a produzir material para a universidade. Quais materiais eu produzi? Teologia e filosofia. Você fez filosofia antes ou depois do direito? Eu fiz depois da teologia, na verdade. Como que foi a sequência? Fez direito, teologia, e filosofia, exato. Conta essa história. Conto. A filosofia, para quem quer trilhar a carreira acadêmica e fez teologia, é como se fosse uma espécie de aprofundamento, porque a teologia e a filosofia, elas são muito próximas. E aí eu fiz licenciatura em filosofia e após concluir essa licenciatura em filosofia, foi quando eu comecei a dar aula em escolas estaduais. E uma certa vez eu estava conversando, eu levei um professor para dar uma palestra na igreja a qual eu sou ministro, e a esposa desse professor falou assim, Wellington, por que você não faz um mestrado? Eu falei, ela chama-se Marta. Marta, eu não tenho interesse. Ela não faz mestrado. Eu falei, mas eu não tinha um tema, eu não tinha nada para... Assim, eu vou iniciar, o meu ponto inicial será com o tema tal. Mas tudo bem, fiz um pré-projeto, apresentei um pré-projeto, não foi aceito. E aí eu apresentei um segundo pré-projeto que não tinha absolutamente nada a ver com o primeiro. Qual era foi o tema? aceito. Um mestrado em quê? Em o meu mestrado é em Ciências da Religião. A ciência da religião, ela é uma ciência que ela é uma ciência própria, mas ela é uma ciência interdisciplinar, porque nós estudamos a religião através da filosofia, da psicologia, da sociologia, e nós nos aprofundamos um pouco mais, né?
podemos dizer assim, a questão principal da teologia e das ciências da religião. A teologia, ela tem uma espécie de formação de teólogo. Ou seja, o teólogo ele estará apto a, por exemplo, ser um pastor, a ser um professor, a trabalhar em uma editora, a trabalhar em uma ONG, trabalhar numa OCIP. Ele tem vários ramos. Mas na teologia, a teologia é um pouco mais... Normalmente ela é uma teologia denominacional. E nessa altura você já tinha feito graduação e aí estava olhando para pós também. Exatamente. E aí quando eu terminei o direito, entrei na teologia, passei a filosofia, concluí a filosofia, e aí quando eu tive esse encontro com a esposa desse palestrante, que foi fazer essa palestra, inclusive um grande psicólogo, psiquiatra, cristão, e ela, quando ela falou para mim, eu falei, eu acho que eu vou tentar. E aí eu fiz um primeiro tema, eu quis escrever sobre uma questão um pouco mais eclesiástica, mas no segundo tema eu falei, puxa, eu estou na polícia, já entrei na polícia em 2014. Eu falei, puxa, eu estou na polícia, a minha ideia foi o quê? Foi fazer uma interseção entre as questões religiosas com a questão policial. E eu, no mestrado, meu pré-projeto foi... quando estava pesquisando temas, eu descobri que em uma dissertação na USP foi escrito sobre os PMs de Cristo. Os PMs de Cristo é um grupo já antigo, aproximadamente deve ser para os 35 a 40 anos de existência, e foi escrita uma dissertação na USP sobre os PMs de Cristo. E eu comecei a falar, puxa, mas a Polícia Civil não tem nenhum grupo que possa fazer também esse amparo religioso aos profissionais? E essa dissertação era de qual faculdade na USP? Universidade, não, a Faculdade de Filosofia. Na filosofia. Filosofia, Tá. E aí eu fui para o Mackenzie, iniciei o meu mestrado no Mackenzie, e foi quando eu iniciei o mestrado. E quando eu falei assim, puxa, será que não tem na Polícia Civil algum grupo também que fornece apoio religioso aos policiais? E foi quando eu li em uma revista Veja, do ano de 2007, que existia o Grupo Policiais de Jesus. Eu falei, opa, tem alguma coisa. Aí eu fiz uma revisão de literatura. Não tinha absolutamente nada escrito academicamente sobre o Grupo Policiais de Jesus. E aí eu comecei a pesquisar. Quem é o Grupo Policiais de Jesus? Quem são seus líderes? E comecei a fazer contato, né? Eu peguei aquela matéria que havia saído na revista Veja e fui pesquisar os líderes. E encontrei 3 líderes que organizaram esse grupo. Entrei em contato com eles, entrei em contato com o primeiro. O primeiro falou assim, o Anilson Coelho, hoje ele está aposentado. Ele falou assim, Wellington, olha, é muito legal essa tua ideia de dar visibilidade para o grupo. O grupo, na época, ele devia ter isso foi em 2019, 20, 21, ele devia ter aproximadamente não tinha 10 anos, vejam um diferencial, né? Os PM de Cristo já tinham 30. O grupo, e tem toda uma estrutura por trás dos PMs de Cristo. E o Grupo Policiais de Jesus, não. Eu falei, não, eu preciso fazer meu trabalho é esse. É dar visibilidade para esse grupo. É mostrar que a Polícia Civil também está presente nas questões que regem a vida, como, por exemplo, a religião. E eu entrevistei primeiro, conversei com o Anilson falou assim, olha, eu não sou bem o líder, né? Você vai e conversa com o Arthur. Eu conversei com o Arthur, esse Arthur também, ele já é um senhor, também aposentado. Ele falou, olha, Wellington, qual carreira? Ele era escrivão. E o Anilson é agente de telecomunicações policial. E aí o Arthur, ele falou, olha, mas não sou eu que sou o líder, o cabeça. Por quê? Porque dos 3, existia um delegado, Dr. Gabriel Sampaio, gente boníssima, os 3, gente boníssima, que aposentou, na época que eu estava escrevendo, ele aposentou. Então, os 3 estão aposentados, né? E me deram a oportunidade de participar dos eventos, e aí eu escolhi um orientador,
E esse orientador falou, vamos fazer esse trabalho. Ele pesquisou junto comigo, realmente, no que se refere ao estado da arte, era algo realmente do zero, não tinha nada, não existia nada. E aí o meu orientador, inclusive, falou, olha, todo mundo que for escrever sobre esse assunto vai passar por você. Então, ótimo. E aí nós demos início. O que eu fiz uma pesquisa qualitativa, uma observação participante, eu ia nos, o que se pode dizer, encontros, né? Fui, inclusive, nos trabalhos do próprio presídio da Polícia Civil, e tudo isso eu escrevia na dissertação de mestrado, que tinha como título Grupo Policiais de Jesus, Religião e Religiosidade na Polícia Civil do Estado de São Paulo. E apresentei a dissertação foi aprovada, e eu converti a dissertação em um livro. Se me permite, eu gostaria até de presenteá-lo. Era o que eu ia falar. Faz o marketing. Eu tive, inclusive, o privilégio de... O seu xará, Dr. Maurício Correale, prefaciou o livro. Quem prefaciou foi tanto o Dr. Gabriel, que foi fundador do grupo, um dos fundadores do Grupo Policiais de Jesus, e o Dr. Maurício Correale. Eu sou suspeito para falar do Dr. Maurício Correale, porque eu falo que ele é meu guru nessa polícia. Para mim é o cara mais inteligente que é o gênio de plantão na polícia. Eu sou suspeito. Então, muito bem prefaciado, imagino. Doutor, eu diria, eu vou um pouco além. Não apenas ele é uma... Existem as pessoas inteligentes, muito inteligentes, e os gênios, né? Ele realmente, certamente, está nessa parte. Mas algo que me chama a atenção nele é a pessoa. A cordialidade com que ele nos trata. A generosidade. A generosidade, a forma que, quando ele encontra conosco, e ele conversa. Nossa. E aí, uma coisa que eu achei muito interessante que ele fez a observação aqui, dentre, né, as questões que ele pontuou, ele fala... Wellington teve êxito ao comprovar a hipótese de que o GPJ, né, Grupo Policiais de Jesus, pode influenciar positivamente a atuação policial judiciária frente às infrações penais e aos infratores, bem como assim prestar apoio espiritual aos seus membros. Pela originalidade e qualidade da pesquisa, estou certo de que este livro servirá de inspiração para a criação de outros EPJs nas polícias brasileiras. Honra-me prefaciá-lo. Pô, que legal. Ter aí esse aqui tem uma dedicatória para o senhor também. Obrigado. E ter, em um dos livros que eu escrevi, esse prefácio cordial, realmente é algo que nos motiva ainda mais, né? E aí eu escrevi esse livro, né? O livro, ele teve um nome diferente da dissertação. Normalmente, quando nós fazemos Obrigado pelo jabá. Não, tá aqui, ó. Tá na mão aqui. Aí, muito bem. Vou ler aqui o título. Entre a Cruz e a Investigação Policial. Wellington Bonfim Lago, tá aí a obra. A editora é a Dialética. Pra quem... Vamos fazer aqui o jabá. Você sabe que um parênteses, eu sempre falo pra eles que eu sou muito ruim de marketing, cara. As pessoas trazem os livros dela. Eu nunca pus os meus. Puta, no meio que eu tava com o podcast aqui, não pus. Marketing zero. O Vitor, coitado, fica louco comigo. Ele fala, pô, você tem que trazer. Mas, obrigado pelo livro. Imagina. Vou ler. Não conhecia ainda. Eu conhecia seu trabalho, mas não só a obra, né? O livro. Muito, muito contente, parabenizar. Porque obrigado. Acho que essa é uma grande sacada de quando você faz o mestrado, transformar ele depois num livro que as pessoas podem acessar aquilo fora do ambiente estritamente acadêmico e aproveitar. Mas te dando a palavra aqui, vamos lá, Well. Aí publicou tal... Publiquei, e assim, é muito interessante porque quando eu estava depositando a dissertação, eu vi que faltava alguma coisa. Eu falei, puxa, religião e religiosidade. Mas como eu vou alcançar, no sentido de beneficiar, porque nós temos policiais também que não têm religião. Nós temos policiais que são ateus. E como que eu posso fazer para alcançar esses também? Para poder falar assim, olha, você não tem religião,
você é agnóstico, mas não tem problema. Existe uma forma de você também dar sentido para a tua vida. E aí eu comecei a participar como aluno especial de algumas aulas de doutorado. Porque eu estava na dúvida se eu faria o doutorado em Direito ou o doutorado em Educação. E uma das aulas, que inclusive ela é a minha orientadora hoje, a professora doutora Marili Moreira, ela falou sobre um autor chamado Viktor Frankl. E ele falou e ela disse para mim, isso de início, o Viktor disse na aula, né, que o Viktor Frankl trabalhava com o sentido, da busca do sentido da vida. Terceiro criador, ele foi o fundador da terceira escola vieniense, né? Primeiro foi Freud, segundo foi Adler e terceiro foi ele. Freud, ele trata das questões, né, das impulsões sexuais. Adler trata, eu não sou psicólogo, eu sou apenas um curioso, né? Adler trata da questão da diminuição do ser humano nos seus relacionamentos, né? Sobre a questão de não se sentir diminuído. E Viktor Frankl, ele trata sobre o sentido da vida. E aí eu comecei a pesquisar a questão do suicídio nos policiais. Manual Brasileiro de Segurança Pública, reportagens. E eu vi que a questão do suicídio ele é muito latente na polícia, né? E comecei a pesquisar, e dentre as grandes questões, o suicídio, em muitos casos, ele é uma quantidade maior do que o próprio combate. Eu falei, eu preciso estudar. Conhecendo Viktor Frankl e conhecendo a realidade das polícias, eu falei, bom, o que eu vou fazer? Eu não vou abranger muito, eu vou delimitar somente na Polícia Civil do Estado de São Paulo. E aí eu fiz um outro projeto, apresentei para essa professora, expliquei para ela, me identifiquei, e ela falou, nossa, o seu projeto é sensacional. Não existe pesquisas nesse sentido, vai fazer muita relevância no meio acadêmico, e vamos fazer sim. E aí eu passei por uma entrevista numa banca, né, para você ser aceito no doutorado, fui aceito no doutorado, e estou em vias de finalizá-lo agora. E o doutorado é em teologia? Não. Eu sempre vou para eu não centrei, né? Foquei, né? Eu fiz direito, depois fui para teologia, depois fui para filosofia. Perdão da palavra foi ecumênica. Exato. Não, mas eu não tenho problema nenhum com essa palavra. Eu até gosto dessa palavra, né? Porque, e aí só abrindo um parênteses, né? Ecumenismo, algumas pessoas têm horror a esse nome ecumenismo. Mas o ecumenismo, eu vou olhar para outra religião e vou ver o que a outra religião tem a ver comigo. Se Gandhi, por exemplo, fala que eu devo amar o próximo, Jesus também falou. Ué, se qualquer religioso fale assim, você tem que amar, respeitar, ser misericordioso, perdoador, não foi Jesus que falou, não serve? Não. Só muda a fonte, né? Mas o sentido é isso. A mensagem é isso. Fechando parênteses. Vamos voltar para a universidade. É no Mackenzie também? No Mackenzie, Aliás, sempre que a gente fala de suicídio ou de questões de saúde mental, eu faço esse disclaimer aqui na tela, falando que nós temos todo um sistema, né? Toda uma rede de acolhimento aos policiais, aos profissionais. Então, se você está precisando de ajuda, se você tem alguma questão de saúde mental, procure auxílio. Nós temos, inclusive, você pode ligar no telefone, né? De ajuda, acho que até o 147, qual que é aquele número que a gente atende lá na eletrônica, que é um dos PABX é o nosso? 181. 181. E o nosso PBX da eletrônica é 197. É 197. 197. Esse é o número que eu estava... 197. E busque ajuda, porque questões de saúde mental são muito importantes e nós temos condição de nos ajudar. Nós, eu digo, a família policial. Então, fica aqui o meu disclaimer para você. Busque ajuda, você não está sozinho. Eu sempre faço esse disclaimer, porque eu acho muito importante a pessoa ouvir isso, ouvir que ela não está sozinha e de que a gente acha que é o fim, mas não é, né? A gente, tudo tem saída. Mas, vamos lá, eu queria ouvir de você, e aí você está no doutorado, em vias de agora. Exato. Eu já fiz 3 anos e meio, concluindo agora, faço o depósito da tese
em dezembro. Eu estou aguardando apenas um retorno das nossas diretorias, porque nós temos trabalhos semelhantes. Enquanto eu fui escrevendo a tese, outros estados de outras polícias foram escrevendo semelhantes com outros referenciais teóricos, mas no sentido também de evidenciar a importância da saúde mental do policial. E nós temos, por exemplo, trabalhos no Ceará, na Polícia Civil do Ceará, Polícia Civil do Amazonas, que foram publicados recentemente também nesse sentido, né, de buscar a saúde mental do policial. E eu estou aguardando agora para mostrar um dos meus capítulos, que agora para finalizar, para fechar, será mostrar que a Polícia Civil do Estado de São Paulo tem um departamento que faz essa parte, né? Inclusive é dentro da Academia de Polícia, né? Estou aguardando um retorno para poder fazer aquilo que seria uma espécie de entrevista para a gente poder trazer e mostrar, olha, parabéns para a Polícia do Amazonas, parabéns para a Polícia do Ceará, parabéns para a Polícia do Rio Grande do Sul, mas a Polícia do Estado de São Paulo, a Polícia Civil do Estado de São Paulo também se preocupa com os seus policiais. É um núcleo de psicologia, não é isso? Exatamente, é um núcleo de psicologia, exatamente. Legal. E apresentar, né? Trazer para o trabalho, e pretendo também que seja uma outra publicação. Me conta um pouco, uma coisa que eu tenho curiosidade, até para não virar uma entrevista, eu gosto de que isso seja um bate-papo. Queria saber a questão da teologia em si, como que ela entrou na sua vida? Você disse que é de uma denominação presbiteriana, é isso, exato, né? Você nasceu com a família, nessa religião, como que isso surgiu na sua vida? Me conta um pouco essa questão de como isso nasceu em você, assim. Tá. Na verdade, minha mãe sempre foi da igreja. Tá. E hoje é um pouco diferente, né? Hoje a igreja não está no centro da família como era há 50 anos atrás, 40 anos atrás. Não vou falar tanto para falar a minha idade, né? Vou falar que eu tenho mais do que 25 anos, né? E os pais acompanhavam os filhos. Hoje os filhos acompanhavam os pais, né? Nessa questão religiosa, né? Tá. E até a minha fase, a minha adolescência foi assim. Aí lembra que eu falei que eu tive uma experiência mística, né? Porque eu saí da igreja, fiquei 7 anos fora do convívio eclesiástico. E foi quando aconteceu, vamos dizer assim, nesse sentido, né? Que eu mencionei. E aí eu voltei, falei assim, já que eu voltei... E aí só que eu voltei, e quando eu ia para a igreja na qual minha mãe participava, eu ouvia muito discurso de ódio dentro da igreja. E até hoje isso é muito evidente, né? Infelizmente, nas denominações evangélicas, né? Se você não vier ao culto, você vai para o inferno. Olha, você pode vir, mas se você não der a tua oferta, Deus vai te castigar. E aí eu falei, puxa, não é bem assim que nós... E eu gostava de ler a Bíblia, né? Como até hoje, diariamente faço. E aí eu falava, não, tem uma coisa errada, porque nas falas de Jesus, não é isso que acontece. As falas de Jesus fala assim, vinde a mim, né, que eu sou manso e humilde e te acompanho nos teus caminhos, nas tuas dificuldades. Você não precisa ser perfeito para me acompanhar. Era uma outra abordagem. Era uma outra abordagem. E aí eu comecei a pensar o seguinte, não, esses pastores, eles estão... fazendo uma forma de incutir medo nas pessoas. E eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou estudar teologia. E aí eu comecei a procurar uma teologia que fosse interdenominacional. Porque se eu fosse, por exemplo, em uma faculdade, numa escola de teologia de uma Assembleia de Deus, ia ser estudar os dogmas da Assembleia de Deus. Se eu fosse numa igreja batista, estudar os dogmas do batista. E aí eu fui em várias escolas de teologia, e até quando eu fui na Universidade Mackenzie, eu ainda não era da igreja presbiteriana, era dessa igreja, não vamos mencionar o nome dela, né? Eu encontrei aquilo que nós chamamos de teologia reformada, a teologia que é fruto da reforma protestante do século XVI. Eu falei, puxa, eu gostei e vou estudar. E aí foi aí que eu fiz os 4 anos. E estudei com professores de alto gabarito, que inclusive hoje são grandes amigos. Me conta isso da teologia, aproveitando esse gancho, assim,
essa até a gente conversando em outros momentos da nossa vida, às vezes até na própria delegacia, né? Eu tive essa curiosidade. Falar, do mesmo jeito que as pessoas não sabem o que é a criminologia, outro dia eu estava num podcast falando, olha, a criminologia estuda isso, estuda isso, estuda isso. Vamos lá, a teologia é uma visão muito importante. Exatamente o que ela estuda e, mais importante, não é uma cartilha, pelo que você colocou, né? Ou seja, quando ela é interdenominacional, como você diz, ela tem um olhar abrangente, né? De diversas, como eu poderia dizer, de diversas... matrizes. Exato. Como que isso se relaciona ao que você estuda lá, para quem não conhece esse universo? Como que você... Quando você estuda em um seminário interdenominacional, uma faculdade, né, no meu caso, você pode até estudar com, por exemplo, um pastor presbiteriano. Você pode estudar com um pastor batista. Mas a ideia é que esse pastor ele seja academicamente fiel e ele passe sem qualquer viés da sua denominação. Então, você, por exemplo, você estuda sobre a teologia pentecostal. Se você estudar com um pastor de formação pentecostal, o ideal é que ele seja honesto. E ele não falhe, ele aponte. Olha, existe aqui a teologia pentecostal, a teologia reformada, a teologia... Enfim. Mas essa aqui é melhor. Não. Ele vai te ensinar e vai te falar as vertentes. E vai te falar o seguinte, olha, agora você se aprofunde e você descubra qual é a sua. Essa é uma forma correta de você passar a teologia. O que é a teologia? A teologia cristã, ela estuda o relacionamento entre Deus e os homens. Ela mostra Deus? Na verdade, é uma designação incorreta, porque você não pode mostrar Deus, né? Deus, ele não existe, porque Deus, ele simplesmente é. Deus, ele é aquele que é totalmente transcendente. Como diz um teólogo que fala que Deus é totalmente o outro, né? A gente não pode ter definição de Deus. A teologia pode até trazer algumas ideias a partir da Bíblia de quem é Deus, mas jamais vai defini-lo. Porque Deus, ele é indefinível. Deus vai muito além das religiões, das teologias. Deus, ele vai muito além das igrejas. É por isso que eu procuro, na minha comunidade, uma comunidade pequena que nós temos, eu procuro passar para as pessoas o seguinte: nós fazemos parte de uma igreja, mas a igreja não é aqui, a igreja é você. A verdadeira igreja é aquela igreja constituída de tijolos e de pedras vivas. Não é aquela do CNPJ, do site da web, do e-mail, da inscrição estadual. A igreja de Cristo verdadeira é aquela que se reúne. Jesus, certa vez, ele disse o seguinte: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei ali no meio deles. Então, quer dizer, existe a grande preocupação dos pastores de falar o seguinte: se você não vier para a igreja, você está deixando de ter comunhão com Deus. Errado. Porque a comunhão com Deus você tem que ter diária. Onde que eu tenho uma comunhão com Deus? Quando eu olho para Ele e olho para o meu próximo, e eu vejo Ele no meu próximo. Porque eu estou falando alguma coisa muito brilhante? Não. Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Então, numa conversa onde eu estou conversando sobre coisas boas, onde eu estou conversando sobre paz, sobre resolução de conflitos, sobre problemas, sobre o que eu posso fazer de melhor para o próximo, como eu posso exercer a minha profissão de policial, olhando para, preocupando como se aquela pessoa que eu estou atendendo fosse um tio meu, fosse um pai meu, fosse um filho meu, e eu estou fazendo aquilo que Cristo mandou. Por isso que a teologia reformada, ela fala que não existe aquilo que alguns falam de a nossa vida secular e a nossa vida religiosa, porque tudo aquilo que nós fazemos é como se nós estivéssemos fazendo para Deus. Eu coloco energia naquilo que eu faço. Eu procuro fazer o meu melhor. Posso errar, mas se eu errar é porque
porque um descuido, porque eu sou humano, porque não me atentei a alguma coisa, né? Quando eu falo, e no cargo de chefia que nós temos, quando eu falo com um subordinado, o subordinado, eu tenho que tratá-lo ele com amor, com carinho, com respeito. Não posso, eu sou seu chefe e eu quero dessa forma. É no trato com as pessoas que a gente vê Deus. Vamos entrar nisso. Onde que isso te transformou como policial? Porque a gente vê como ser humano, né? Como te transforma. E como policial? Como que você faria essa sobreposição entre tudo isso que você descobriu na sua pesquisa e o que você vive como profissional? Sempre que eu olho para a pessoa de Cristo, eu olho para ele como meu paradigma. O que Jesus faria nesse caso? Se ele faria dessa forma, então eu, como profissional, eu faço dessa forma também. Qual a resposta que ele daria, às vezes, quando um superior hierárquico nosso, ele se exaspera, ele começa a gritar, começa a falar em um tom, por algo que você, às vezes, por algum descuido você fez, né? Eu acredito que aí a teologia ela não pode te fazer virar um robô. Eu preciso fazer isto, eu preciso fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer... Não. Eu não tenho que fazer. Eu faço porque eu estou fazendo para o melhor do meu próximo. E aí eu digo assim, não só a teologia, por isso que eu falei na nossa conversa, a questão do ecumenismo, que eu não tenho nenhum problema com essa palavra. Eu tenho, e aí digo isso com muita tristeza, eu tenho amigos ateus, ou seja, que não creem em uma divindade superior, que são pessoas muito melhores do que pessoas que participam de igrejas e que estão há anos na igreja. Quando eu digo pessoas melhores, é no trato, é no comportamento, é na misericórdia, é na conversa, é no respeito. Então, o que é melhor? Eu ter um policial que é de uma determinada matriz religiosa e ele é preguiçoso, ele até faz, mas só por causa do 5º dia útil, ou porque realmente ele vê importância naquilo que ele faz. E aí eu vejo que não é a religião, né, mas é você conhecer realmente... a teologia cristã fala sobre a relação que nós temos com Cristo, que é uma relação mística, pessoal, né? E é por isso que quando eu estou tratando, quer seja um superior, quer seja um inferior, subordinado é o melhor colocado, né? Eu converso com ele como se eu estivesse conversando com o próprio Cristo, porque eu trato ele com respeito, né? Só que muitas vezes as pessoas estudam teologia e se apegam à letra da lei. E a própria Bíblia fala que a letra mata, mas o Espírito vivifica. A letra fria da lei, o próprio direito, né? Quando nós falamos no direito, justiça sem misericórdia é vingança. Se eu trato, vamos dizer, se alguém vem conversar comigo, não existe confissão, né, na igreja presbiteriana, mas existe as conversas que você, às vezes, precisa, como se fosse com um psicólogo, né? E alguns pastores dizem, não, mas olha, você está errado, porque é por causa disso, daquilo outro. Se eu não sou misericordioso na hora de falar isso para a pessoa, porque a pessoa vem muitas vezes com aquilo que a criminologia chama de crime e a teologia chama de pecado. Podemos fazer essa ponte. Aliás, e depois eu queria que você construísse esse raciocínio, mas vamos lá, termina o seu argumento. E a pessoa vem para mim e quer conversar sobre algo aquilo que ele entende que ele fez, por que eu vou tratá-lo como se eu fosse superior a ele? Por eu ter um cargo eclesiástico, porque talvez eu estudei um pouco mais? A forma que eu trato aquele que vem me procurar, porque muitas vezes está arrebentado, porque o problema do pecado, e aí num termo teológico, o problema do pecado é você não, e teologicamente falando, é você saber que você é um pecador, e aí todos nós somos pecadores no sentido de fazermos as coisas erradas, de pensarmos nesse sentido, é isso que a teologia fala,
mas eu não conhecer a graça. A graça, ela me habilita a, mesmo sendo um pecador, me aproximar de Deus. Quando eu reconheço que eu sou pecador, que eu não sou perfeito, quando eu reconheço que eu tenho os meus erros e que eu preciso cada dia melhorar, e eu sempre brinco que eu falo assim, olha, 0,1% ao dia já está ótimo. Você procurar ser amanhã melhor do que hoje e depois de amanhã melhor do que amanhã. E aí quando você é ensinado apenas no peso do pecado, como um castigo que Deus olha para você e fala, agora eu vou... A teologia cristã ela é muito interessante. Ela apresenta Deus, muitas vezes, como aquele Deus punitivo, vingativo, que está com um chicote na mão, de olho observando os seus filhos, pronto para castigar aqueles que pecaram. E essa é um pouco a ideia da criminologia também, né? A criminologia tem muito de associar, durante muito tempo, associou crime ao pecado, a penitenciária ao expurgo. A pena vem da penitência. A penitenciária, ou seja, aquele expurgo que você tem que ter para expiar o seu pecado, né? Até a nomenclatura vem nesse mesmo sentido. Sim. E faz essa construção que você está falando. E o problema não é ser pecador. Às vezes alguém brinca lá na delegacia comigo e fala, pô, você é o pecador. Eu falei, sou. Todos nós somos. Eu preciso reconhecer. Mas eu preciso reconhecer que maior do que o meu pecado é a graça de Deus. Como eu estava dizendo, algumas pessoas olham para Deus porque Deus é apresentado dessa forma para as pessoas. Um Deus punitivo, como os deuses do Olimpo, né? Com um relâmpago na mão, com um trovão na mão para punir, como um chicote para punir. Mas a teologia que eu acredito, que eu defendo, que eu procuro difundir, é a teologia da graça. Porque na teologia da graça, eu reconheço que eu sou pecador, eu reconheço que não conseguirei viver uma vida sem ter pecado, sem ter qualquer tipo de pecado, mas a graça de Deus é maior. Quando eu olho para a graça de Deus, não existe pecado que Ele não possa me perdoar. A grande diferença é quando eu me reconheço pecador e quando eu procuro não fazer mais. E aí é muito interessante que a teologia cristã, estou falando teologia cristã porque eu trabalho um pouco mais, ela dá ênfase no pecado como imoralidade sexual. Eu acredito que esse é o menor dos pecados dos seres humanos. Não que não seja. Mas existem pecados muito maiores que não são trabalhados, principalmente em igrejas. Existe o pecado da fofoca, existe o pecado do orgulho, existe o pecado do poder, da dominação do homem, simplesmente pela sua dominação. Existe o pecado de você querer extorquir o dinheiro daquele que está visitando, que é membro, colocando as ofertas e os dízimos como obrigatoriedade. Eu não vou entrar muito nesse mérito, mas assim, tudo aquilo que eu faço, que eu estou objetificando o meu próximo, ou eu faço no sentido de prejudicá-lo para que eu possa me sobressair, me dar melhor na vida, alguma coisa assim, é um pecado. Você acha que a gente pode fazer um paralelo com isso à questão da criminologia, pensando que se a pessoa encara um pecador sempre como sendo o outro e o Deus como sempre sendo punitivo, ela vai encarar o crime como sempre sendo aquilo que o outro fez e não aquilo que ela fez, e encarando a justiça como sempre sendo algo que precisa estar lá para punir. E aí é diferente, por exemplo, de novos paradigmas, que hoje fala assim, olha, crime quem comete não é aquele outro, não é o desgraçado, não é o outsider, é qualquer pessoa. Basta você não observar aquilo que foi pactuado. E mais, a justiça não precisa ser só aquilo que pune. A justiça pode ser algo que vai lá e restaura, ela pode ser algo que vai lá e renegocia aquele pacto na comunidade. Percebe que me parece, traçando aqui um paralelo, entre essa visão de mundo do pecador e do que é Deus e a visão de mundo do que era o crime e o que é a justiça. Você acha que é um paralelo possível esse, Wellington? Acho que quando nós pensamos na questão do ethos, né? Quando nós temos
a criminologia que ela aponta a questão do crime, do criminoso, né? Nós temos a teologia que aponta a questão do pecador, do pecado e da justiça retributiva. Eu acredito que a justiça retributiva, talvez uma das questões que se evidencia na justiça retributiva seria o próprio encontro de Cristo na sua crucificação com 2 ladrões, né? E aí fazem sempre aquela colocação, né? O bom ladrão e o mau ladrão, como se existisse ladrão bom. Mas, na verdade, não existe o ladrão bom. Existe o ladrão que ele é recuperado com a penitência através da penitenciária. Então, ali, um dos ladrões, enquanto um fala assim para ele, se você realmente é o Cristo, você desce da cruz, salva-te a ti e salva a nós. O outro, que tem como tradição o nome de Dimas, que é o chamado do bom ladrão, ele fala, você está na mesma situação que ele, mesmo assim não reconhece os seus pecados. Ele fala assim, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E aí é muito interessante, porque quando ele fala lembra-te de mim, quando ele fala ele desponta aquela questão do seu arrependimento na fala, nós estamos vendo um pecador ou um criminoso recuperado. Lembra-te de mim é aquele que se arrepende do seu pecado, ou se arrepende do seu crime. E aí o que Jesus fala? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Essa é a fala de Jesus. Ou seja, a penitência dele, ele cumpriu, ele morreu. Não há dúvidas que a história nos mostra isso. Então ele cumpriu a penitência, mas ele foi perdoado do seu pecado, né? Porque Jesus ele não aponta nenhum lapso temporal, ele fala hoje mesmo, né? Ele não entra em mérito de a escatologia, nada disso. Ele fala hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E essa é um pouco a lógica, você tem informação de direito, você vai também talvez fazer essa associação. É a mesma lógica da pena como prevenção geral e prevenção especial, ou seja, vai pegar o cara era o ladrão, e um pecador, ou um criminoso, e nós vamos recuperar ele vai espiar aquilo e é quase que um renascimento, né? É essa lógica, né, Wellington? E quando nós falamos de pecador, e aí eu voltando a falar sobre a graça, né? Nós pecamos a todo momento, né? É diferente do criminoso. O criminoso, aquele que não ele pode a todo momento, mas ele, se for pego, ele vai punir por aquele pecado específico. Aquele crime específico. O pecador, nós dizemos o seguinte, mas puxa, aí as pessoas falam assim, mas você é muito bonzinho, porque você fala que Deus perdoa a todo momento, a toda hora, a todo instante. Se nós nos arrependermos, sim, Deus perdoa. Nós vamos sofrer as consequências? Sim, se você matar, que é um crime, e é um pecado, você vai sofrer a consequência. Se você agir de forma criminosa com estelionato, e você for pego, você vai ser punido, né? E você vai ser punido, mas você também, como pecador, você pode se arrepender. E você será perdoado por Deus. Qual que é a diferença? A diferença é que se o criminoso ele for pego, qual que é a consequência do seu pecado, do seu crime? A prisão. O pecador, quando ele peca, qual que é a consequência do seu pecado? Se ele matou alguém, ele vai ser preso. Se ele se arrependeu, e isso daí as pessoas falam assim, não, como assim um absurdo? Um ladrão rouba, um latrocida, mata e ele é perdoado por Deus? Eu acredito em um Deus que, se você se arrepende realmente do pecado, ele te perdoa. E aí é onde a graça chega para a pessoa. É onde a graça alcança a pessoa. É essa graça que vai além de qualquer pecado. E isso, para a nossa mente, é um pouco difícil, porque a nossa mente de criminólogos, né? Enfim, não, mas olha, ele pecou, ele tem que ser punido, tem que ir para o inferno. Ele cometeu um crime, ele tem que ser preso, tem que ser punido, né?
sim, ele tem que ser preso, ele tem que ser punido. Mas existe após, e é aquilo que a gente espera pelo menos em tese, esperaríamos, né, que saíssem das penitenciárias recuperados. O que, infelizmente, nós sabemos que na maioria das vezes não acontece. É por isso que é importante também, apesar de eu discordar de algumas denominações que fazem trabalhos em presídios, eu acredito que esse trabalho é importante. Quando eu falo discordar, é em sentido teológico, tá? É importante porque você mostra para aquele criminoso que existe uma saída para ele, não além das portas da cela, quando ele cumprir a sua pena. O criminoso deve cumprir a sua pena, deve cumprir até o final, conforme for determinada a legislação e a sentença do juiz, mas o ideal é que ele saia querendo não ter mais essa vida. Aliás, Wellington, durante muito tempo, me parece que o maior trabalho no sentido da recuperação do apenado era feito por denominações religiosas. Quer dizer, a laborterapia, né, que era trabalhar, era muito incipiente, a questão do esporte e da escolaridade, tudo sempre foi... Nós tivemos um baixo investimento nisso. Mas a impressão que eu tenho é que grande parte do trabalho efetivo de recuperação desses indivíduos era feito pela via religiosa, né? Nós temos um grande exemplo no filme Carandiru. Você sabe que foi o livro... Eu estava pensando no livro do Drauzio agora falando isso. E no filme, né? Sim. Naquela cena que tem aquele encontro religioso, né? E eu não lembro do nome do autor, que inclusive ele fez Tropa de Elite também. Que ele a cena é emblemática, né? Ele, numa chuva torrencial... eu acho que é o Millen. Millen, exatamente. Ele naquela chuva torrencial, ele chega... Ele era um dos... Millen Cortaz. Ele chega, ele era um criminoso... Perigoso, barra pesada, né? Como dizem no popular, né? E ele chega totalmente arrependido, eu não recordo se ele tinha um crucifixo, ele estava sem camisa, o crucifixo, alguma coisa muito semelhante... arrependido na igreja, mas chorando de forma, chegando inclusive a soluçar, arrependido. Então, esse é o papel da religião, como o senhor falou. O papel da religião é recuperar as pessoas, né? Não apenas na questão espiritual, como na questão social. O problema é quando a religião ela recupera as pessoas e não ensina o que as pessoas devem fazer depois de recuperadas. Porque além de... A questão de salvação, né? A palavra salvação, ela está ligada com a palavra saúde. Então as pessoas veem salvação apenas como questão de salvação da alma. Mas a salvação também é salvação aqui. Quando eu me preparo para viver uma vida aqui, buscando sentido naquilo que eu faço. Aliás, é a tese que eu estou escrevendo. Então. É a tese que eu estou escrevendo agora, né? Que é a formação dos policiais civis e o currículo na Academia de Polícia do Estado de São Paulo. Então, por isso que eu estou tentando trazer também o currículo para mostrar que a nossa polícia é preocupada. O que o Viktor Frankl faz, né? E aí, quando eu disse que eu estava fazendo depósito da dissertação e estava faltando alguma coisa, o que estava faltando? A questão da espiritualidade. Porque eu posso não ter nenhuma religião e ter uma espiritualidade sadia, onde eu sei dialogar, onde eu sei lidar com as pessoas, onde eu sei ser justo, ser honesto, trabalhar encontrando sentido. É isso que o Viktor Frankl fala. Ele fala sobre... Viktor Frankl, ele foi um psicanalista, como eu disse, o fundador da Terceira Escola Vienense, que ele viveu ele passou por 4 campos de concentração. E ele viveu... ele desenvolveu aquilo que se chama de logoterapia, que é você, apesar das dificuldades, você buscar sentido naquilo que você faz. E às vezes a gente vê os nossos colegas policiais reclamando por tão pouco, né? Eu falo, puxa, antes de nós entrarmos, era estudava, ia atrás, não estou jogando pedra em ninguém, né? É só para trazer essa questão, uma das questões. E às vezes, claro, que nós sabemos que as nossas condições não são como nós, eu não vou dizer nem gostaríamos, mas merecíamos.
Mas ainda assim, eu tenho que buscar sentido no que eu estou fazendo. Eu tenho que atender, eu tenho que mandar uma mensagem, eu tenho que atender uma autoridade, eu tenho que atender um subalterno, um colega, com sentido naquilo que eu faço. Buscando, olha, isso daqui o que eu faço, eu não faço por fazer. Eu faço porque eu tenho prazer em fazer isso, né? E eu vou buscar algo além de simplesmente ter o ato. E você acha que um dos segredos é um pouco esse, achar sentido no que você faz, assim? Eu não digo nem segredo da felicidade, mas um pouco isso, né? Eu não diria o segredo da felicidade, mas eu diria talvez o sentido da vida. Na plenitude da vida. Na plenitude da vida, exatamente. Você não fazer as coisas, você não acordar de manhã por acordar. Você não pegar o ônibus por pegar, ou entrar no seu carro por pegar. Você ter sentido naquilo que você faz. Porque senão o que é a vida? É claro que não vou entrar nesse mérito, né? Sou até desqualificado para falar sobre o assunto. Aqui não. Senão você levanta para trabalhar, trabalha para colocar comida em casa, para sobreviver, volta para casa, dorme, acorda no dia seguinte, sai para trabalhar, trabalha para colocar comida para sobreviver, volta para casa e você vive simplesmente nesse ciclo. E você não tem sentido. Eu acho que a grande questão da vida, e é isso que eu tenho estudado nos últimos 4 anos, e por quê? Eu estudei os últimos 20 anos, os últimos 4, não, na verdade, os 20 anos anteriores ao meu doutorado, eu estudei sobre teologia. E é como eu disse, quando eu estava depositando a minha dissertação, eu achei que faltava alguma coisa. E nos últimos 4 anos, espero se viver um pouco mais, quem sabe mais uns 15, mais uns 20, e estudar sobre a questão de espiritualidade. Tá. E aí vai ser assim, 20 anos eu estudei sobre teologia, 20 anos sobre espiritualidade. Terminar minha vida estudando isso, né? E trazendo, mostrando para as pessoas que vale a pena viver. E é aí que a gente trabalha na questão do suicídio do policial. Por que o policial se suicida? É claro que são inúmeros motivos, né, que nós podemos apresentar, não apenas questões profissionais, como questões da própria vida. Mas se nós mostrarmos para esse policial que existe algo mais além de você ser policial, além de você atender uma ocorrência, além de você passar uma informação para a sua autoridade, além de você atender alguém que veio te pedir uma informação, uma orientação, né? E não nas questões pessoais também, né? Nós tivemos um caso que no nosso departamento, do policial, que ele tirou a própria vida em virtude, ou pelo menos parece que foi em virtude de uma discussão com a esposa. Então, quer dizer, nós vemos que os policiais, eles não têm as próprias questões profissionais, e é isso que eu procuro escrever no trabalho. Tem também as questões pessoais, né? E aí soma todas as questões profissionais, as questões pessoais, ele não ter uma válvula de escape, ele não ter aquilo que ele poderia absorver para que ele possa falar, puxa, pera um pouquinho, eu tenho que encontrar sentido nisso, eu tenho que encontrar na minha vocação, porque ser policial é vocação, né? Ser policial é algo além de um trabalho. Eu tenho que encontrar sentido nisso que eu faço, eu tenho que ter prazer nisso que eu faço. Às vezes, nem tudo na vida que nós fazemos, que 100% daquilo nós gostamos de fazer. O AGTEL é um cara mais realizado do que outra carreira? Fazendo o que você acha? Na sua academia era só agente de telecomunicações ou tinha outras? Tinha gente, depois entraram investigadores, entraram escrivães, entraram também delegados. Mas é muito interessante, doutor, que eu ouvi tive muitos professores delegados, muito bons delegados, que eles viravam, não foi um nem dois, eles viravam para nós e falavam assim, a carreira de vocês é a melhor que existe. Aí eu falei, puxa, então eu acertei, né? Deixei de ser delegado para ser agente de telecomunicações. Me conta um pouco, para quem está assistindo, o que é ser um agente de telecomunicações? Eu não sei se esse é um cargo, uma carreira que tem em muitas outras polícias civis do Brasil, e a tendência até talvez seja que não tenha essa carreira específica quando você vai adotando essa nova denominação de oficial investigador de polícia em função das novas leis orgânicas que estão surgindo, né?
Mas enfim, mas aqui em São Paulo a gente ainda tem, são 14 carreiras. Eu queria que você falasse um pouco isso, o que é. Eu nunca tive um agente de tele aqui nos nossos episódios, e eu queria que quem estivesse assistindo entrasse no mundo do agente de telecomunicações. Me fala um pouco sobre isso. O que é ser um agente de telecomunicações? Então, esse pioneirismo é uma grande responsabilidade de me dirigir à nossa audiência, né? Hoje eu comprovo que realmente aquilo que as nossas autoridades na Academia de Polícia falavam, realmente é verdade. Agente de telecomunicações é a melhor carreira da Polícia Civil. Só que não existe, pelo menos nas polícias civis, para escrever a tese. Na dissertação do mestrado eu não estudei tanto, mas eu tenho estudado mais agora para fazer essa revisão de literatura. Mas não tem, pelo menos nas polícias civis que eu estudei, não cheguei a estudar de todos os estados, mas o que mais existe é delegado de polícia, detetive, agente policial e investigador. Escrivão. São as carreiras que mais tem em outros estados. Agente de tele é somente... Pelo menos, do meu conhecimento, somente em São Paulo mesmo. Não sabia. Eu achava que tinha em outros estados. Desconheço de outros estados que eu não pesquisei. Apenas alguns, mas não tem realmente a carreira agente de telecomunicações. Posso depois trazer para o senhor com mais propriedade, se eu estudar. Mas, assim, dos estados que eu estudei, que eu estudei para desenvolver a tese, não tem essa carreira agente de telecomunicações policial, que, de fato, desculpa-me ser repetitivo, é a melhor carreira que existe na Polícia Civil do Estado de São Paulo, data vênia, principalmente aos nossos queridos delegados, escrivães e investigadores de polícia. Você sabe que, só para quem está assistindo a gente aqui e não conhece as carreiras da Polícia Civil, a Polícia Civil, a certa altura, ela criou um negócio chamado sala de e-mails, não é isso? E essa sala de e-mails, ela fazia todo um trabalho, por exemplo, de radiotelefonia, então o cara operava o rádio, fazia um trabalho de operação de sistemas informáticos. Então, como você falou, a princípio você tinha uma rede de intranet, onde você transitava uma série de mensagens operacionais, né? Isso também era de responsabilidade do agente de telecomunicações, e eu vejo hoje os agentes de telecomunicações se transformando em profissionais de tecnologia dentro do nosso departamento. Há até projetos para transformar em agentes de inteligência ou agentes de tecnologia, algo desse tipo. Eu queria que você contasse um pouco para o público o que são essas atribuições, o que é, e como foi você ingressar nesse mundo, né? Porque é fácil o cara ingressar falando assim, eu vou ser escrivão, o cara vai lidar com toda uma documentação jurídica, com todo... que é muito necessário e importante numa investigação. O investigador ele sabe que ele vai desenvolver todo um trabalho de campo, localizando testemunha, fazendo alguns trabalhos de campo, né, para a equipe. Mas o agente de telecomunicações é uma coisa muito diferente, né, do que é a expectativa. Como que foi para você entrar nesse mundo e como que é estar lá assim, profissionalmente? Me conta um pouco disso, assim, para o público, né, na verdade. Bom, eu já havia mencionado acerca desse meu colega, que era policial civil e que sugeriu para que eu entrasse na polícia. Foi quando eu retomei aquele sonho antigo de ser policial. E com todo respeito aos nossos nobres advogados, eu não via mais, e aí volta na questão do sentido, né? Eu não via mais sentido em advogar. Somado a isso, eu não via mais, se eu não via sentido em advogar, eu não via sentido também em defender criminosos, embora saibamos que eles têm todo o direito à defesa por força constitucional. Não era se opor não era se opor. De defesa. Era você que não era um ciclo que tinha se encerrado. Tanto que é muito interessante que na última audiência que eu fiz no Fórum de Osasco, primeira vara criminal de Osasco, eu consegui, porque evidentemente a gente continuava trabalhando da melhor forma possível. E eu absolvi num roubo um cidadão, né, um autor, que ele tinha uma ficha respeitável. E eu saí daquela audiência tão mal, mas tão mal, que eu falava, puxa, eu devia estar feliz.
porque o meu mistério naquele momento foi alcançado. Mas não era o que me dava prazer mais, não era o que trazia realmente sentido para mim. E aí foi concomitante a questão que eu já explorei aqui, o colega policial sugeriu, aí eu prestei o concurso. Eu havia prestado um concurso uma vez para escrivão de polícia, quando era regionalizado, não sei se ainda é, os concursos são regionalizados. Às vezes não. E eu havia passado para a cidade de Americana, e passei na primeira fase, e fui para a segunda fase e fui reprovado na segunda fase. Ainda bem, porque seria escrivão e seria numa cidade um pouco distante, a 100 quilômetros daqui. E aí surgiu esse concurso para agente de telecomunicações, foi aquele concurso que tiveram 220 mil inscritos para 1.000 e poucas vagas. 220 mil inscritos. É. Misericórdia. Que ano que foi esse concurso? Isso foi em 2011. Então ele é o AG 2011. AG 11. AT, né? AT 11. E... Misericórdia, 220 mil. Você sabe que o meu de tira foi o IP8, dos 136 mil eu já achava um absurdo. 200 mil. E aí, vamos lá. E aí nós ficamos nos excedentes. Tá. Eu não estava, como eu disse, não estava tão preocupado porque eu não tinha estudado. Quantas vagas, Well? Eram 1.100 vagas, se eu não me engano, mas foram alguns excedentes, acabou dobrando a quantidade de vagas. Acabou chamando uns 2.000. Aproximadamente isso, talvez um pouco menos. E aí nós começamos a fazer todo o movimento, íamos na Assembleia, conversamos com deputados para que pudéssemos ser chamados também. E eu falei, bom, eu não estudei, só estudei para a fase oral. Se eu passar ou não passar, não tem problema, eu estudo novamente. E acabei passando. E aí a intenção era continuar estudando, mas quando eu conheci a carreira de agente de telecomunicações policial, que infelizmente é muito injustiçada, até por conta das questões que nós vamos falar agora de responsabilidades, eu comecei a tomar gosto pela carreira. E a carreira é uma carreira que não é simplesmente você ficar numa sala de e-mails. A gente sabe que tem alguns colegas que ficam em sala de e-mails, mas, por exemplo, no nosso departamento, que é o DIPOL, nós temos responsabilidades muito maiores, que são elaborar relatórios, né? Relatórios que vão para o CEPOL, para a Delegacia Geral, dos números que foram trabalhados ao final de um plantão de 12 horas. Nós temos no CEPOL muito agente de tele, que hoje eles analisam efetivamente as ocorrências que chegam, para ver a prioridade, ver que curso de ação se toma. Eles são hoje verdadeiros analistas no CEPOL e na eletrônica também, né? Todos os encarregados, a maioria dos encarregados são da carreira de agente tele, porque tem esse traquejo de receber múltiplas informações e transformar, como você falou, num relatório viável, né? Quando nós estamos ali como encarregados, todas as ocorrências relevantes passam por nós. Então, assim, o policial passa para nós as ocorrências, dependendo da ocorrência, passa pela autoridade e aí passa por nós. E aí nós temos que agilmente enviar a mensagem para o CEPOL, para que o CEPOL tome as devidas providências. Enviar a mensagem para o IC, para que o IC tome as devidas providências. Enviar as mensagens para os respectivos responsáveis de acordo com as suas atribuições. Mas não somente isso, né? Não é somente responsável, nós temos a responsabilidade de montar a escala, né? E às vezes tem um policial, puxa, mas eu vou trabalhar aqui novamente no 197, né? Porque tem policial que às vezes não gosta de conversar no telefone, e a gente respeita, não vou fazer o quê? Né? A gente respeita, mas precisa de fazer. Tem um trabalho que precisa fazer. É o que eu falei naquele momento, quando eu disse assim, às vezes nós gostamos de fazer 10 atribuições, 10 atividades das nossas atribuições, mas das 10, ou 2 a gente faz forçado. E graças a Deus eu não tenho, será que eu posso usar esse termo espiritual, né? Graças a Deus. Eu não tenho um problema, se passar mensagem eu passo, atender telefone eu atendo, se tiver que pessoalmente eu vou. Mas a carreira de agente de telecomunicações é uma carreira muito ampla, você não fica apenas focado em passar mensagens. Exatamente, você fica responsável por uma equipe e essa equipe, muitas vezes, ela traz as questões para você. As questões mais complicadas você reporta à autoridade. E aí,
todas as solicitações que têm que ser feitas, né? Tanto de ser, algumas vezes chegam solicitações de carro de cadáver para nós, para a gente poder encaminhar para o CEPOL. Não somos nós que pedimos diretamente, mas a gente solicita para o CEPOL. O próprio delegado, não o delegado geral, mas os seus auxiliares ligam para nós, né? Tem solicitações do delegado geral para que nós possamos dar prioridade. Dos próprios diretores, né? Também não apenas do DECAP, mas diretores de Inter, de Macro, ligam para nós, né? Ali realmente nós atendemos, sem sombra de dúvidas, o estado de São Paulo inteiro. Como que foi sua Cadepol? Foi comprida, foi curta, durou muito? Aproximadamente 4 meses. Nós tivemos, à época nós tínhamos as aulas de gerenciamento de crise, tiro, armamento e tiro, direito penal, direito processo penal, direitos humanos, gerenciamento de crises, defesa pessoal, criminologia, tecnologia, sistemas policiais, tivemos muitas coisas, só que o que nós tivemos naquela época, muita coisa já mudou. E a parte que nós cuidamos ali também, como os encarregados, é uma parte de muita tecnologia também. Né? Porque dá um problema na máquina de algum policial, somos nós que resolvemos também. Fazemos a verificação, se a gente não conseguir resolver, tem que abrir chamado. E eu acho que operar também os sistemas de tecnologia, né? Você tem que olhar, vamos dizer, o acervo da Prodesp. É um tipo de informação que você coleta. Aí você vai para o analítico. Outro tipo de informação, vai para outro, vai para SPJ. E aí fazer essa composição é um negócio que eu acho muito interessante da carreira de vocês, né? Porque eu sinto que o AGTEL ele tem um certo traquejo, e aí positivamente em olhar diversos sistemas e enxergar o que tem que ser feito. Ó, é para cá que eu tenho que conversar, ou é um relatório assim, isso aqui é desse jeito que você encaminha. Eu sinto que é um profissional diferenciado nesse ponto, né? Hoje eles têm, você sabe se hoje os caras têm uma carga maior de sistemas policiais, sistemas tecnológicos, assim? Na Cadepol? Eu acho não que sei, mas eu acredito que tenha, né? Sim, acredito que deva ter, porque, como o senhor falou, nós operamos diversos sistemas, né? E lá onde nós estamos, ali na frente, é muito dinâmico. Então, assim, ao mesmo tempo que você tem que ser rápido no que você está fazendo, você tem que tomar atenção naquilo que você está fazendo. Hoje você é encarregado de uma das equipes da delegacia eletrônica, correto, né? Correto. E é daí que você enxerga hoje esse dinamismo, né, e esse trato com a tecnologia, que eu acho que é o futuro. Se eu tivesse que falar para você assim, eu acho que hoje é o futuro. Você teve aula de criminologia na Cadepol? Tive aula de criminologia. Mas foram aulas... na verdade, foi mais uma repetição daquilo que nós havíamos estudado. Caiu né? Criminologia no seu concurso já? Caiu criminologia. Caiu. Eu não sabia. Porque todos os concursos pós-2008, eu acho, eles já vieram com bastante... Uma carga de criminologia. Teve bastante questão no seu concurso de criminologia? Você lembra? Doutor, eu acredito que foram 10 questões. Bastante. 10 questões. De 80 ou de 100? De 100. 10%. 10 de 100. 10 questões de 100. E você foi bem nessa matéria? Como que foi? Eu sempre gostei de criminologia. Hoje eu estou um pouco afastado por conta dos outros estudos que eu faço, né? Mas a criminologia, se eu pudesse me envolver numa área do direito, eu me envolveria com mais dedicação, eu me envolveria na criminologia. Porque a criminologia estuda muito sociologia, muito psicologia, que é ela o que eu gosto. Né? Sim, então, é interdisciplinar. Então, são áreas do saber, do conhecimento que eu gosto muito de lidar. Então, se eu pudesse hoje, inclusive até recebi o convite para escrever um material em uma determinada universidade também, sobre a disciplina de criminologia, mas eu não me aprofundo, porque hoje, como o senhor mencionou, eu estou coordenando o curso, eu coordeno o curso de teologia da Universidade Metodista, e me toma muito trabalho. Então, é isso que eu ia perguntar, como é que é coordenar, como é que é aí, porque aí já é outra experiência, você foi professor, né, já teve muito sala de aula, assim, como é que é coordenar, assim, dá muito mais trabalho, né? Sim. Tanto que essa seria a semana de recesso, né? E eu trabalhei normalmente. Recesso para eles, Recesso para os professores, né? Porque assim, o professor, ele entra na sala de aula, ele dá a aula dele, o senhor é professor, dá a aula dele, terminou, vai embora. O coordenador não, o coordenador ele fica, muitas vezes, dependendo da época, full time, respondendo tanto alunos como professores, porque a nossa
a nossa universidade, vou falar brevemente, o diferencial nosso é que os alunos conversam com os coordenadores, né? Então, nós atendemos os alunos. Às vezes, os alunos não conseguem resolver em determinados departamentos, aí procuram quem? O coordenador. Então, você atende o coordenador, você atende você atende os alunos, você atende os professores, você atende outros departamentos. Então, isso demanda uma carga horária muito ampla. E a Metodista está onde? Tá? São Bernardo do Campo. Né? Naquele campus que ela sempre teve isso, lá. Exatamente. Eu pergunto isso porque você sabe que teve um colega, professor lá, também na Metodista, o Renato, um cara que eu gosto muito, ele é meu colega de graduação. E ele veio aqui, ele é psicólogo, né, além de sociólogo, e ele é pesquisador do NEV, do Núcleo de Estudos da Violência da USP. Interessante. E ele é professor lá na Metodista também. Agora eu me lembrei disso. Eu não sei nem por que eu me lembrei disso, mas enfim. Lembrei. Eu queria te perguntar um negócio. Você lembra como que foi o seu estudo de criminologia? Por onde que você estudou? Como que era a disponibilidade de material? Assim, eu te pergunto isso porque eu acho que hoje o cara que está estudando para concurso, principalmente nessa matéria, tem recurso pra caramba, meu. Tem coisa pra caramba aí no mercado. Como que foi? Você estudou faz já mais de 10 anos, Mais de né? 10 anos. Como que era o mercado nessa época? Como que era? Por onde você estudou? Os materiais, enfim. Criminologia foi o momento da ascensão da criminologia, né? Inclusive, tive o privilégio de estudar com a doutora Simone Gamboa. Mônica Gamboa, né? E ela também é uma excelente professora da área e muita coisa que eu aprendi com ela. Nós aprendemos com ela. Ela tem um manual, né? Ela escreveu algumas coisas de Eu já usei o manual dela como bibliografia do meu livro. Muito bom, bacana, muito legal. E foi com ela que nós estudamos, um curso que ela dava aula à época, não era no curso, né, atual, mas pelo fato de eu gostar de criminologia, eu aprendia com facilidade, né? Então, criminologia, eu lembro que eu tive uma boa aula, uma boa nota na prova de criminologia. Hoje, eu lembro vagamente do Ferri, do Lombroso, do Garófalo, mas na época... Na época você estava afiado. Estava afiado. Você lembra se já tinha apostila fácil, assim? Como que você estudava? Eu estudava com o material dela escrito. Ela não tinha nada produzido publicado. Nós no cursinho, nós anotávamos, né? Era aula mesmo e você ia fazer um caderno? Aula mesmo, nós fazíamos o caderno. Eu sempre gostei de anotar tudo. Só faltava o professor espirrar e eu escrevia atim, né? Então, sempre era tudo... A professora estava dando aula e eu escrevia. Sempre você chegou a fazer... O método de estudo sempre foi esse. Chegou a fazer cursinho? Cheguei a fazer um cursinho, cheguei. Tá. Cursinho muito conhecido. Quanto tempo antes, assim? Na verdade, eu só fiz para a prova oral. Fiz para a prova oral, né? Na primeira eu fui porque esse meu colega, ele insistiu tanto. Mas você não estudou nada? Assim, você não pegou uma apostila? Eu peguei alguma coisinha. Eu peguei alguma coisinha de direito, muito, muito isolado e estudei. E nem de criminologia, foi na orelhada mesmo, assim? Alguma coisa que eu li. Sim, eu li. O edital, o que fala? Fala isso daqui, o que eu nunca vi na minha vida. Então, eu vou estudar isso daqui, né? Claro que hoje não é uma forma ideal, devido à concorrência. O aluno que quer passar na Polícia Civil do Estado de São Paulo tem que estar muito bem preparado. Não adianta estudar por inteligência artificial apenas, porque a inteligência artificial você tem que ser a inteligência por trás da inteligência. Aliás, eu ia comentar isso, falar como o sarrafo sobe, né? A cada concurso. É inacreditável. Se eu leio as provas, cada dia mais elaboradas as questões, cada dia o pessoal, dependendo de material específico, assim. Você chegou a assistir esses vídeos no YouTube, essas coisas assim, ou para você? Não cheguei a... Talvez, eu lembro que alguns temas, assim, muito mais específicos, que eram pontuais, como, por exemplo, licitação, eu cheguei a assistir alguma coisa... A licitação, acho que é o ponto mais crucial. Talvez a prescrição de pena também, eu assisti alguma coisa, mas nada assim muito... Direito era uma preocupação sua? Não era preocupação, não. Talvez direito penal um pouco mais, né? Porque direito penal exige um pouco mais da sua
A prova cobra muito mais, E né? qual foi a prova matéria que mais caiu? Você lembra? Direito penal e processo penal. Não foi português. Não, português caiu também, mas não foi tanto. tanto. Teve uma época que era muita questão de português, eu lembro. Varia, assim. Aliás, essa semana, fiquei impressionado. Abriu prova para delegado do Rio Grande do Sul. E, tem, acho que, salvo engano, 40 questões de língua portuguesa. Uau! Me surpreendeu. Eu vi, tem um pessoal estudando lá, na própria delegacia, e eu fui perguntar, falei, vocês não vão fazer? Ele falou, chefão, 40 questões de português quebra as pernas. Aí eu falei, tem que cair criminologia nesse concurso. E tem 5 questões só. Aí eu até fiquei pensando, falei, qualquer hora eu vou escrever uma carta para essa banca. 40 questões de português e 5 de criminologia, eu tenho que puxar um pouco mais a sardinha pro meu lado. Mas engraçado, né? Como às vezes a prova preocupa. Na sua o pesado foi o bicho-papão da sua prova foi penal e processo penal? Penal e processo penal, Português eu nunca tive problema, né? Até porque como eu já tinha formação em direito, advogava, redigia petições, né? Hoje os advogados acham que tem tudo pronto, né? As petições, né? E para concurso eu acho diferente, Porque para concurso o cara quer gramática, ele quer saber o coletivo de borboleta. Pois entendeu? mas mas você tinha, português você nunca me assustou, nunca foi meu problema, né? Meu problema foi português. Eu sempre gostei da língua portuguesa, sempre procurei ter uma fala correta, uma escrita correta. Mas é claro, dentro disso que o senhor está falando, eu concordo. Né? Os coletivos que às vezes os verbos... Eu me lembro... Próclise, ênclise e mesóclise... Fazer central de concursos. E aí tem uma professora lá, um dia ainda vou trazer ela aqui, que ela me ajudou muito, a Tatiana. E eu tava lá fazendo aula de português, então eu falava, Tati, a gente sabe escrever, a gente sabe, né? Ela falou, não, Maurício, eu vou te falar. Você tem razão, vocês sabem gramática, sabem, o problema não é esse. O problema é o formato de como cai na prova. O formato de como eles te perguntam, eu acho que é esse treino que vocês têm que fazer. Essa foi a dica de ouro para mim. Aliás, é a dica que eu dou aqui para você que está assistindo a gente e está estudando. Estude não só a matéria, mas a forma como isso se apresenta no concurso. Você teve dificuldade com isso? Aliás, me conta um pouco do oral. Como é que foi a preparação? Você falou, pro oral eu fui bater uma lata. O oral é o mais temido de todos, né? Porque por mais que você conheça a matéria, nós acompanhamos algumas bancas de alguns colegas que eram exímios conhecedores de todas as disciplinas. Mas na hora de verbalizar, algumas pessoas têm dificuldade, né? Aquele um dos maiores medos, né? Talvez entre os 10 maiores medos da humanidade, é de falar em público. Talvez 10, talvez um pouco mais. E eu nunca tive problema em falar em público, né? Sempre tive... Quer dizer, depois da faculdade de Direito, eu não tive problema de falar em público, né? Falo para a plateia, assim, independente do tamanho. Hoje vamos dizer que não é que eu sou bom, não é isso. É que eu privilégio, né? É um dom, talvez. Mas o oral, ele é muito temido, né? Então, assim, o bom, que eu digo, o lado bom, é que pelo menos os professores da banca, eles são sempre muito gentis. Eles são sempre muito solícitos. Eles veem que o candidato está nervoso, pelo menos os que eu presenciei, as poucas bancas que eu presenciei, né? Conversa, só quer uma água, tá tudo bem, posso começar? Eu me lembro que foi um episódio interessante no meu exame oral, que o delegado pediu para eu fazer uma conta, era de raciocínio lógico. E aí eu fiz a conta de cabeça, e aí coloquei a mão por debaixo, assim, comecei a contar nos dedos, né? Aí ele falou, o senhor quer alguns dedos emprestados? Eu falei, não, doutor, muito obrigado. E acabei respondendo e respondi certo. Mas o exame oral, ele tem suas peculiaridades, né? Até quem fala em público que não tem esse problema, tem toda uma tensão, né? Aquilo que se pode dizer, em certo sentido, o temor reverencial, né? De você estar numa banca, onde você tem que responder corretamente, onde você tem que ter o teu controle emocional,
Porque dentro do teu controle emocional, quando você consegue se controlar emocionalmente e você consegue fazer alguns exercícios de respiração, você traz a resposta. Ou pelo menos algo muito próximo da resposta. Então, o oral eu acredito que é um exame muito peculiar e que deve ser mantido, sim, na Polícia Civil. Porque eu acredito que quando chega-se no oral, o que o examinador ele quer ali não apenas ver o conhecimento, mas ele quer ver ali o equilíbrio do candidato, ele quer ver ali o portar-se do candidato, né? Como que o candidato se porta diante de uma autoridade, como que o candidato se porta diante de pressão. Afinal de contas, o Estado deixará uma arma na mão dele e vai dar poder, né? Ele vai falar em nome do Estado, muitas vezes, com uma arma na mão. E tem que dar equilíbrio. Porque você representa o Estado, você não é o Estado. Você tem que saber que você é um policial 24 horas, mas você não pode falar como policial 24 horas saindo dando carteirada por aí. Né? Saindo, olha... A gente... Tem equilíbrio emocional, tem uma postura ética, tem que ter um profissionalismo, né? Exato. O cara mede um pouco essa febre do cara ali, né? Sim, eu acredito que tudo isso é avaliado. Né? Não apenas o conhecimento é importante, mas é avaliado diversos outros fatores, né? E a Polícia Civil Paulista ela deve realmente contratar pessoas. E aí a gente volta na questão de pessoas que estejam afim realmente de ser policiais, sabendo dos problemas que enfrentarão e de tudo aquilo que vem junto, né? Nós, quando vamos entrar, nós temos toda aquela aflição, faz promessa, e ora, e reza, e vai em Aparecida no Norte e tal. Por que 5 anos depois você está falando mal daquilo que você quase que literalmente, ou às vezes até literalmente chorou para conquistar 5 anos atrás, 10 anos atrás? Né? É o que eu falo para os colegas. E aí é que está a questão da tese, né? Vamos ter sentido naquilo que nós fazemos. Eu acho que é importante buscarmos esse sentido. Reclamar é um vício, viu? É reclamador profissional. Eu sei porque eu já tive essa tendência em períodos não tão bons de saúde mental. E minha esposa fala isso, para de reclamar, que reclamar é vício. Ela está certa, e ela está certa. Muito bom. Sabe as palavras. Deixa eu te falar, vamos falar de futuro um pouco. Estamos chegando no final do episódio, mas eu queria ouvir você um pouquinho de futuro. E aí? O que você pensa de futuro? Você, como profissional, assim, você quer voltar para a sala de aula? Quer escrever alguma coisa? O que você tem no horizonte aí? Doutor, eu não estou, nesse momento, com tempo de pensar no futuro. Tá tentando entregar o negócio. O meu foco agora é poder cumprir as minhas responsabilidades dentro do prazo, né? Dentro do prazo e responsabilidades com uma boa qualidade, né? Sem entrar em parafusos, mas brincadeiras à parte. Eu penso em depois, após o doutorado, receber convites para me preparar melhor, me preparar mais, ler mais, mas receber convites para poder falar exatamente disso que eu tenho estudado. Eu estou começando agora, né? 4 anos apenas de estudo, é pouco, mas levar para as pessoas a questão da espiritualidade, levar para as pessoas a questão que existe uma possibilidade de você viver apesar dos problemas e ser feliz. Porque talvez a felicidade, ela não seja uma vida feliz, mas você tenha uma vida com momentos felizes. Né? Porque viver é sofrer. Né? O próprio viver já traz os sofrimentos, né? As neuroses, os embates existenciais, os problemas profissionais, os problemas pessoais, todas as questões do próprio dia a dia. Então, para você não entrar em parafusos, você precisa buscar, e aí a gente volta na questão, né? Buscar sentido nisso que você está fazendo. O que é? Porque a vida é muito rápida, né? Alguns vivem 70, 80. Mas há pouco tempo atrás, eu lembro da minha adolescência. Eu lembro que há pouco tempo atrás eu estava na minha adolescência. Puxa, e hoje estou com responsabilidades que eu jamais podia imaginar que estaria.
né? Os meus trabalhos, os 3 trabalhos, eu lido com pessoas. E eu tenho que saber como eu vou lidar com essas pessoas, né? E eu tenho pessoas abaixo e pessoas acima, que devem ser respeitadas da mesma forma. E para o futuro é procurar, dentro disso que eu tenho estudado, não apenas estudar por estudar, né? Mas sim, não apenas em sala de aula, mas talvez em podcasts, né? Falar um pouco sobre essa questão, né? Da importância de você viver tendo um sentido, viver encarando os seus problemas como problemas existenciais que todos passamos. Eu tenho pode-se dizer, um oficial da minha comunidade, que ele está com aquela doença chamada ELA. E eu fui visitá-lo, inclusive, na segunda-feira, no hospital que ele está. Essa doença, ele era extremamente ativo, trabalhava na comunidade, super de bem com a vida, casado, pai de uma menina de 13 anos. E essa doença ELA trouxe a degeneração para ele, se degenerou em questão de 8 meses. Ele hoje está em cima de uma cama, ele totalmente dependente de outras pessoas, não faz mais nada sozinho. 4 anos, 5 anos não, em 8 meses. Então eu fiquei pensando, por que a vida fez isso com ele e não fez isso comigo? Por que a vida escolhe, às vezes, trazer aflições para um e não traz aflições para outros? A gente nunca sabe a dor de cabeça. Eu nunca vou saber a tua dor de cabeça. Nunca vou poder dosar o teu sofrimento. Mas eu vou poder falar que a vida vale a pena ser vivida apesar do sofrimento. E é aí que nós temos que buscar como vou viver. Talvez a questão não é nem em busca da felicidade, mas como eu vou viver bem apesar do sofrimento, apesar das circunstâncias. E o que eu vou fazer com este sofrimento? Eu posso reclamar, mas como bem observou a sua senhora, sabiamente, eu escolho também conviver com aquilo. E conviver com as minhas dificuldades, conviver com os meus problemas, como diz a religiosidade, conviver com os meus demônios, né? Ou como diz a criminologia, conviver com os meus crimes. Mas saber viver, procurar viver bem, né? E como que eu vivo bem? E às vezes eu sou criticado por falar isso. É procurar fazer o bem para as outras pessoas, naquilo que você está fazendo. É claro que isso é no mundo 100%, no mundo platônico, né? No mundo ideal. No mundo real, às vezes a gente se enfurece com as pessoas pelas coisas que elas fazem, pelas injustiças que cometem contra nós, né? Pela forma como muitas vezes as pessoas superiores a nós, aí com isso eu concluo, falam conosco. Porque às vezes a gente erra, mas a gente erra porque a gente é humano. E talvez tenhamos a oportunidade de ter uma segunda chance antes de verbalizar qualquer tipo de agressão verbal, né? Violência verbal. Não é necessário. Muitas vezes podemos, sim, falar com amor, falar com misericórdia, falar com compaixão e falar me colocando no lugar do outro, como se eu fosse um parente, como se fosse um familiar, como se fosse eu mesmo, ou muitas vezes como se eu estivesse falando com o próprio Deus. Afinal de contas, é isso que ele fala, né? Nós somos a sua imagem e a sua semelhança. Que bonito. Olha, Wellington, muito obrigado por esse bate-papo aqui. Isso não é uma entrevista, é um bate-papo. Feliz demais de ter você aqui. Um orgulho enorme de trabalhar com você, embora não na mesma equipe, mas de estar lá na mesma unidade policial. E fico muito feliz de saber que a Polícia Civil tem tanta gente, eu trago tanta gente aqui tão capacitada, tão vocacionada. Isso dá uma sensação de estamos amparados, sabe? Estamos no caminho.
Mas, de qualquer forma, te agradeço demais você ter vindo. Obrigado pelo presente. Fico muito contente com isso. Quero dizer que é um orgulho ter você como colega meu lá na Polícia Civil aqui de São Paulo. Viu? E agradecer aí a sua audiência. De novo, pedir, dá o like, compartilha, olhem outros episódios. Agora temos aí outras séries de episódios com playlists com conceitos criminológicos, playlists com pensadores da criminologia. Tenho certeza que quem está estudando ou para concurso ou quem se interessa por criminologia, eu estou trazendo bastante coisa aqui que você vai aproveitar bastante, que esse é o meu intuito aqui, trazer criminologia para quem quer estudar. Não. Eu que agradeço, doutor. Para mim foi um privilégio e uma honra estar aqui ao lado do senhor. Estou sempre à disposição para mais conversas como essa. Muito obrigado, gente. Até mais. Fique conosco aí. Até mais.